1078 dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 dos Direitos do Consumidor. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 1º. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 5 da Constituição Federal, e artigo 48 de suas disposições transitórias. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Parágrafo 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Capítulo 2 da Política Nacional de Relações de Consumo. Artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Inciso 1. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Inciso 2. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. A linha A. Por iniciativa direta. B. Por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas. C. Pela presença do Estado no mercado de consumo. D. Pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Inciso 3. Harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade do desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica. Artigo 170 da Constituição Federal. Sempre com base na boa-fé e equilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores. Inciso 4º. Educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto a seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Inciso 5. Incentivo à criação pelos consumidores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Inciso 6. Coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Inciso 7. Racionalização e melhoria dos serviços públicos. 8. Estudo constante das modificações do mercado de consumo. Artigo 5º. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros. Inciso 1. Manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Inciso 2º. Instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público. Inciso 3º. Criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo. Inciso 4º.
criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo. Inciso 5. Concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. Capítulo 3. Dos direitos básicos do consumidor. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. Inciso 1. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Inciso 2º. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Inciso 3º. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Inciso 4. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Inciso 5. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Inciso 6. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Inciso 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Inciso 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Inciso 10. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Parágrafo único. A informação de que trata o inciso 3 do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Artigo 7º. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais, de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Capítulo 4. Da qualidade de produtos e serviços, e prevenção e da reparação dos danos. Seção 1. Da proteção à saúde e segurança. Artigo 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Parágrafo 1º. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere esse artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Parágrafo 2º. O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação. Artigo 9º. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produtos ou serviços
que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Parágrafo 1º. O fornecedor de produtos e serviços que posteriormente à sua introdução no mercado de consumo tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Parágrafo 2º. Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço. Parágrafo 3º. Sempre que tiver conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão informá-los a respeito. Seção 2. Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais: inciso 1, sua apresentação; 2, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 3, a época em que foi colocado em circulação. Parágrafo 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: inciso 1, que colocou o produto no mercado, que não colocou o produto no mercado; inciso 2, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável, não nos termos do artigo anterior, quando: inciso 1, o fabricante, o construtor, o produtor ou importador não puderem ser identificados; inciso 2, o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; inciso 3, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação de evento danoso. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: inciso 1, o modo de seu fornecimento; 2, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 3, a época em que foi fornecido. Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Parágrafo 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: inciso 1, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 2, a culpa exclusivamente do consumidor ou de terceiro. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Artigo 17. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Seção 3. Da responsabilidade por vício do produto e do serviço. Artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo.
a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha. Inciso 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Inciso 2. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Inciso 3. O abatimento proporcional do preço. Parágrafo 2º. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Parágrafo 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão de extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Parágrafo 4º. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante a complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos 2º e 3º do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor ou fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Parágrafo 6º. São impróprios ao uso e consumo, inciso 1, os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Inciso 2º. Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Inciso 3. Os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Artigo 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha. Inciso 1. Abatimento proporcional do preço. Inciso 2. Complementação do peso ou medida. Inciso 3. Substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios. Inciso 4. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Parágrafo 1º. Aplica-se a esse artigo o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. Parágrafo 2º. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido, segundo os padrões oficiais. Artigo 200. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha. Inciso 1º. A reexecução do serviço sem custo adicional e quando cabível. Inciso 2º. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
Inciso terceiro, o abatimento proporcional do preço. Parágrafo 1º. A execução dos serviços poderá ser confiada a terceiros mediante capacitados por conta e risco do fornecedor. Parágrafo 2º. São impróprios os serviços que mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Artigo 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considera-se implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quanto a estes últimos autorização em contrário do consumidor. Artigo 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista nesse artigo. Artigo 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime da responsabilidade. Artigo 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Artigo 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar, prevista nesta e nas seções anteriores. Parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Parágrafo 2º. Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Seção 4 da decadência e da prescrição. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: inciso 1, 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço ou de produtos não duráveis. 2, 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Parágrafo 1º. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Obstam a decadência. Inciso 1º. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Inciso 3º. A instauração de inquérito civil até seu encerramento. Parágrafo 3º. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 desse capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Seção 5. Da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ao contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocados por má administração. Parágrafo 2º. As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código.
Parágrafo 3º. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Parágrafo 4º. As sociedades coligadas só responderão por culpa. Parágrafo 5º. Também poderá ser considerada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Das práticas comerciais. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 29. Para os fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Seção 2 da oferta. Artigo 30. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que o fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Artigo 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. Parágrafo único. As informações de que trata este artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. Artigo 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Parágrafo único. Cessadas a produção e importação, a oferta deverá ser mantida no período razoável de tempo, na forma da lei. Artigo 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Artigo 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e à sua livre escolha 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. 3. Rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e as perdas e danos. Seção 3 da publicidade. Artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil imediatamente a identifique como tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Artigo 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Parágrafo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir a em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Parágrafo 2º. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza,
a quem incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Parágrafo 3º. Para os efeitos desse código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Artigo 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Seção 4 das práticas abusivas. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Inciso 1. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa. Há limites quantitativos. Inciso 2. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida que suas disponibilidades de estoque e ainda em conformidade com os usos e costumes. Inciso 3. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Inciso 4. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Inciso 5. Exigir do consumidor vantagem manifestadamente excessiva. Inciso 6. Executar serviços sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Inciso 7. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Inciso 8. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Inciso 9. Recusar a venda de bens ou prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los, mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Inciso 10. Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Inciso 11. Dispositivo incluído pela Medida Provisória 1890, transformado em inciso 13, quando da conversão na Lei 9.870. Inciso 12. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Inciso 13. Aplicar a fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Inciso 14. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa, como máximo. Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Artigo 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados em condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Parágrafo 1º. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado de seu recebimento pelo consumidor. Parágrafo 2º. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Parágrafo 3º. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiro, não previstos no orçamento prévio.
Artigo 41. No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais, sob pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir a sua escolha ou desfazimento dos negócios sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Seção 5 da cobrança de dívidas. Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Artigo 42-A. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço ou número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, do fornecedor do produto ou serviço correspondente. Seção 6. Dos bancos de dados e cadastros de consumidores. Artigo 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as respectivas fontes. Parágrafo 1º. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a períodos superior a 5 anos. Parágrafo 2º. Abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Parágrafo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Parágrafo 4º. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e contingentes são considerados entidades de caráter público. Parágrafo 5º. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Parágrafo 6º. Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. Artigo 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. Parágrafo 1º. É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado. Parágrafo 2º. Aplicam-se a esse artigo, no que couber, as mesmas regras enunciadas no artigo anterior e as do parágrafo único do artigo 22 deste Código. Capítulo 6 da Proteção Contratual. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem regidos de modo a dificultar a compreensão do seu sentido e alcance. Artigo 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Artigo 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos
relativo às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do artigo 84 e parágrafos. Artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorra fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. Artigo 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercida, e o ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instruções, de instalação e uso do produto em linguagem didática com ilustrações. Seção 3. Seção 2. Das cláusulas abusivas. Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: inciso 1. Impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização, porém, ser limitada em situações justificáveis. Inciso 2. Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste Código. Inciso 3. Transfiram responsabilidades a terceiros. Inciso 4. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Inciso 6. Estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Inciso 7. Determinem a utilização compulsória de arbitragem. Inciso 8. Imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. 9. Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. 10. Permita ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. 11. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor. 12. Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. 13. Autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração. Inciso 14. Infrijam ou possibilitem a violação de normas ambientais. 15. Estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. 16. Possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Parágrafo 1º. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: inciso 1. Ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Inciso 2. Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. Inciso 3. Se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Parágrafo 2º. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando, de sua ausência, apesar dos esforços de
integração decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Parágrafo 4º. É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuize a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrariem o disposto neste Código, ou que, de qualquer forma, não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Artigo 42. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: inciso 1º, preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional. Segundo, montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros. Inciso 3º, acréscimos legalmente previstos. Inciso 4º, número e periodicidade das prestações. Inciso 5º, soma total a pagar com e sem financiamento. Parágrafo 1º. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações, no seu termo, não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. Parágrafo 2º. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Artigo 53. Nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis mediante pagamento de prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Parágrafo 2º. Nos contratos do Sistema de Consórcio de Produtos Duráveis, a compensação ou restituição das parcelas quitadas na forma deste artigo terá descontada, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos que desistente ou inadimplente causar ao grupo. Parágrafo 3º. Os contratos de que trata o caput desse artigo serão expressos em moeda corrente nacional. Seção 3. Dos contratos de adesão. Artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sempre que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Parágrafo 1º. A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. Parágrafo 2º. Nos termos de adesão, admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. Parágrafo 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Capítulo 7. Das sanções administrativas. Artigo 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida e da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que lhe fizerem necessárias. Parágrafo 3º. Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais
com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo, manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas referidas no parágrafo 1º, sendo obrigatória a participação dos consumidores e fornecedores. Parágrafo 4º. Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores, para que, sob pena de desobediência, preste informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. Artigo 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Inciso 1. Multa. Inciso 2. Apreensão do produto. Inciso 3. Inutilização do produto. Inciso 4. Cassação do registro do produto junto ao órgão competente. Inciso 5. Proibição de fabricação do produto. Inciso 6. Suspensão de fornecimento de produtos ou serviços. Inciso 7. Suspensão temporária de atividade. Inciso 8. Revogação de concessão ou permissão de uso. Inciso 9. Cassação de licença do estabelecimento ou de atividade. Inciso 10. Interdição total ou parcial de estabelecimento de obra ou de atividade. Inciso 11. Intervenção administrativa. Inciso 12. Imposição de contrapropaganda. Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração ou vantagem oferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo-se para o fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União ou para os fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será um montante não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes o valor da unidade fiscal de referência, o FIR, ou índice equivalente que venha substituí-lo. Artigo 58. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do produto ou serviço. Artigo 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição ou de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na prática das infrações de maior gravidade prevista neste Código e na legislação de consumo. Parágrafo 1º. A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público quando violar obrigação legal ou contratual. Parágrafo 2º. A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade. Parágrafo 3º. Pendendo a ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença. Artigo 60. A imposição de contrapropaganda será combinada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. Parágrafo 1º. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão, e preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. Das infrações penais. Artigo 61.
constitui crime contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal, as leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Artigo 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre periculosidade do serviço a ser prestado. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena, detenção de 6 meses ou multa. Artigo 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma deste artigo. Artigo 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação da autoridade competente. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. Parágrafo 2º. A prática do disposto no inciso 14 do artigo 39 desta lei também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos ou científicos que dão base à publicidade. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 70. Empregar na reparação de produtos peça ou componente de reposição usado sem autorização do consumidor. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha ao consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem cadastros, banco de dados, fichas e registros. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros, que sabe ou deveria saber inexata. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Artigo 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido com especificação clara do seu conteúdo. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 75. Quem de qualquer forma concorrer para os crimes referidos neste Código incide as penas a esses cominadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente de pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição, a venda ou manutenção e depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. Artigo 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados nesse Código
1. Serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. 2. Ocasionarem grave dano individual ou coletivo. 3. Dissimular-se a natureza ilícita do procedimento. 4. Quando cometidos. Alínea A. Por servidor público ou por pessoa cuja condição econômica ou social seja manifestadamente superior à da vítima. B. Em detrimento de operário ou rurícola, de menor de 18 ou maior de 60 anos, ou de pessoas portadoras de deficiência mental, interditadas ou não. Inciso 5. Serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. Artigo 77. A pena pecuniária prevista nessa seção seria fixada em dias multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa de liberdade, combinada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas cumulativamente ou alternadamente, observado o disposto nos artigos 44 a 47 do Código Penal. Inciso 1. A interdição temporária de direitos. Inciso 2. A publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícias sobre os fatos e a condenação. Inciso 3. A prestação de serviços à comunidade. Artigo 79. O valor da fiança nas infrações de que trata esse Código será fixado pelo juiz ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre 100 a 200 mil vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional, ou índice equivalente quem venha substituí-lo. Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser, alínea A, reduzida até a metade do seu valor mínimo, alínea B, aumentada pelo juiz até 20 vezes. Artigo 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, bem como os outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir como assistentes do Ministério Público os legitimados indicados no artigo 82, inciso 3 e 4, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Capítulo 3 da defesa do consumidor em juízo. Capítulo 1 Disposições gerais. Artigo 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de, inciso 1, interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos desse Código, ou transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Inciso 2. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos deste Código. Os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Inciso 3. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos ou decorrentes de origem comum. Artigo 82. Para fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente 1. Ministério Público. 2. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. 3. Entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. 4. Associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblar. Parágrafo 1º. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou características do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.
Artigo 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Artigo 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem um resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1º. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar ou o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Parágrafo 2º. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo de multa. Artigo 287 do Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia citada o réu. Parágrafo 4º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando o prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 5º. Para a tutela específica ou para obtenção de resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisa e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. Artigo 87. Nas ações coletivas de que trata este Código, não haverá adiantamento de custas ou emolumentos honorários perícias e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, havendo comprovada a má-fé em honorários de advogados, custas e despesas processuais. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 88. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Artigo 90. Aplicam-se às sanções previstas nesse título as normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 7.347, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. Capítulo 2. Das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Artigo 91. Os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. Artigo 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. Artigo 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Local. Inciso 1º. No fórum do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local. Inciso 2º. No fórum da capital, do Estado ou do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se-lhe as regras do Código de Processo Civil, aos casos de competência concorrente. Artigo 94. Proposta a ação. Será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Artigo 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. Artigo 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o artigo 82.
Artigo 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Parágrafo 1º. A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. Parágrafo 2º. É competente para a execução o juízo, inciso 1, da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual. Inciso 2, da ação condenatória, quando coletiva a execução. Artigo 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei nº 7.347, indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso. Estas terão preferência no pagamento. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, será sustada enquanto pendentes de decisão do segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestadamente suficiente para responder pela integralidade das dívidas. Artigo 100. Decorrido o prazo de 1 ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei 7.347. Capítulo 3 das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Artigo 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1º e 2º deste título, serão observados as seguintes normas. Inciso 1. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Segundo, o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil, e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este. Artigo 102. Os legitimados a agir na forma deste Código poderão propor ação visando compelir o poder público competente a proibir em todo o território nacional a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ao perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. Capítulo 4 da coisa julgada. Artigo 103. Nas ações coletivas de que trata esse Código, a sentença fará coisa julgada. Inciso 1. Erga omnes, exceto se a pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso 1 do parágrafo único do artigo 81. Inciso 2. Ultrapartes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo único do artigo 81. Inciso 3. Erga omnes. Apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 3 do parágrafo único do artigo 81. Parágrafo 1º. Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos 1º e 2º
não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 3, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo com litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. Parágrafo 3º. Os efeitos da coisa julgada de que cuida o artigo 16, combinado com o artigo 13 da Lei 7.347, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista nesse Código, mas se procedente ao pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos do artigo 96 a 99. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. Artigo 104. As ações coletivas previstas nos incisos 1º e 2º e do parágrafo único do artigo 81 não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, a que aludem os incisos 2º e 3º do artigo anterior, não beneficiarão aos autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Título 4 do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Artigo 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. Artigo 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional do Direito Econômico, o órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe, inciso 1, planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a Política Nacional de Proteção ao Consumidor. Inciso 2, receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. Inciso 3, prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias. Inciso 4, informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação. Inciso 5, solicitar à Polícia Judiciária a instauração de inquérito policial para apreciação de delito contra consumidores nos termos de legislação vigente. Inciso 6, representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de suas atribuições. Inciso 7, levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores. Inciso 8, solicitar ao concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços. Inciso 9, incentivar, inclusive, com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor, pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais. Inciso 13. Desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica. Título 5 da Convenção Coletiva de Consumo. Artigo 107. As entidades civis de consumidores e associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como a reclamação e composição de conflito de consumo. Parágrafo 1º. A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. Parágrafo 2º. A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. Parágrafo 3º. Não se exime de cumprir a convenção
o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento. Título 6. Disposições finais. Artigo 110. Acrescente-se o seguinte inciso 4 ao artigo 1º da Lei 7.347. Inciso 4. A qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Artigo 111. O inciso 2º do artigo 5º da Lei 7.347 passa a ter a seguinte redação. Inciso 2º. Inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Artigo 112. O parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 7.347 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Artigo 113. Acrescente-se os seguintes parágrafo 4º, 5º e 6º ao artigo 5º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo 4º. O requisito de pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou características do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Parágrafo 5º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 6º. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de lei, conduta e as exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 114. O artigo 15 da Lei 7.347 passa a ter a seguinte redação. Artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado de sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Artigo 115. Suprime-se o caput do artigo 17 da Lei 7.347, passando ao parágrafo único a constituir o caput, com a seguinte redação. Artigo 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao decúplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 116. Dê-se a seguinte redação ao artigo 18 da Lei 7.347. Artigo 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, e honorários do advogado, custas e despesas processuais. Artigo 117. Acrescente-se à Lei nº 7.347 o seguinte dispositivo, enumerando-se os seguintes. Artigo 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível os dispositivos do título 3 da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 18. Este Código entra em vigor dentro de 180 dias a contar de sua publicação. Artigo 119. Revogam-se as disposições em contrário.